Tudo bem, Cristiana? Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Cláudia? Tudo bem. Seja bem-vindo, então, ao nosso canal. Primeiramente, quero te agradecer muito, tá? Porque eu sei muito bem que a gente trabalha muito e às 21 horas, às vezes a gente quer ficar com a família. Então, eu te agradeço muito a tua disponibilidade. Na verdade, eu que fico lisonjeado aí com o convite, né? Fiquei super surpreso aí com o teu carinho aí, com o teu trabalho também. Eu só tenho a te agradecer pela essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre a minha pessoa, né? E entrar nesse ponto, né? Que foi uma coisa muito importante aí num momento tão difícil, né? Que é a resiliência nos negócios. Muito obrigado. Legal. Eu não podia deixar de convidar o Cristiano, porque eu fui visitar, depois ele vai falar um pouquinho da loja dele lá no final da live. E para minha surpresa, né? Para quem me conhece sabe que eu falo muito. A gente começou a conversar e ele começou a contar um pouquinho da história dele. Daí eu gostei muito da história e eu disse, puxa, tu tem que aparecer lá no nosso canal. E ele gostou do convite, achou bem simpático e hoje estamos aí, então. Estou aqui todo envergonhado. Capaz, capaz. Finge que sou eu e tu conversando, não tem problema. Tá certo, tá certo. Eu tô com a plateia aqui do lado aqui. Ai, que bom. Bom, então, como de praxe, né, no nosso canal, Certo. é um canal empreendedor, tá? Eu sou perita contábil, eu tenho meu negócio, então eu também me considero empreendedora, né? Uhum. Mas a gente quer conversar então um pouquinho quando, né, que antes, né, melhor dizendo, antes de começar a tua vida empreendedora, como é que começou a tua vida CLT, né? Eu sei que a gente já conversou, eu sei que Uhum. começou lá em 1992, É, com 14 anos, super novinho. Eu é. queria que tu falasse um pouquinho o porquê de tão jovem, né? Naquela época tu não teve assim, uma oportunidade que muitas pessoas com 14 anos não precisam se preocupar em trabalhar, né? Eu queria É. que tu contasse um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então, pessoal, hoje eu tenho, bom, me chamo Cristiano de Oliveira Bittencourt, tenho 43 anos, completei agora dia 7 de abril. Então, a minha história é mais ou menos assim no mercado de trabalho, né? No ano de 1992, quando eu tinha 14 anos, eu tenho um irmão que na época tinha 16, gêmeas e irmãs gêmeas que na época tinham 4 anos. A minha mãe, na época, desse ano de 92, ela tinha 36 anos. E o meu pai, 46 anos, né? O meu pai era o responsável, o pilar financeiro da nossa casa, da nossa família. A minha mãe, por uma cultura familiar, né? Deles ali, em um acordo entre eles, até porque 4 filhos tinha que ter a mãe para cuidar ali, né? O pai fazia a busca financeira e a mãe era do lar, né? Só que num período ali o meu pai contraiu a doença do rato, aquela leptospirose, né? E num período mais ou menos de 2 a 3 semanas acabou falecendo de forma rápida, assim, né? Então me vi num momento muito difícil com a família, né? Minha mãe, jovem, 36 anos, não tinha trabalhado, né? Meu irmão com 16 também, eu com 14, e as minhas irmãs pequenas, 4 anos, né? E eu só estudava de manhã. Então, eu me vi numa situação assim, eu me lembro que faltava, né? Faltava. Mesmo o pessoal ali do bairro Cristal, onde a gente morava, no condomínio Jardim Cristal, muitos vizinhos ali, né, ajudaram a família. Quilo de arroz, quilo de açúcar, feijão, né, para ajudar a família, porque é uma família com muitas crianças, digamos assim, né. Mas até a mãe ter a condição de ter a pensão dela, né, homologada, mais ou menos de 6 a 8 meses, isso acabou demorando, muita dificuldade financeira, né? Então, né, uma questão intuitiva, eu acho, não sei, eu peguei umas rodinhas e botei numa caixa de madeira de tomate, botei umas alcinhas do lado, depois da escola, fazia o almoço, estudava meus temas e ia para o bairro catar jornal, vidro e alumínio. Então, eu passava a tarde fazendo isso, né, depois das minhas atividades de escola e os meus afazeres dentro de casa. Até que um dia eu descobri que tinha um ferro velho ali no Beira-Rio, né, atrás do estádio Beira-Rio, né? Quem é dessa época de idade assim lembra que ali era uma região bem complicada, né? Então eu saía Sim. lá do Cristal
ia até lá, levando aquele meu carrinho cheio de garrafa, de jornal, de alumínio, de vidro quebrado, e trocava por alguns trocados, né? Então, assim, quando eu pegava esse troquinho, eu comprava mais ou menos 1 quilo de banana, que eu adorava, eu adoro banana, e uma rapadura, e o resto eu dava para minha mãe. Então, era uma Uhum. forma que eu vi, né, para poder contribuir para minhas irmãs ali, para minha mãe, para o meu irmão ali, por causa da nossa grande dificuldade. Então, falando em empreendedorismo, eu acho que sem eu perceber, eu já estava sendo empreendedor ali, Nossa, super, super. Imagina, né? imagina. Porque depois de um certo tempo a gente começa a estudar, a gente começa a perceber as coisas, a gente vai entendendo e compreendendo os fatos da vida, na verdade. O meu pai, Sim. com a perda da vida, ele me ensinou a sair da zona do conforto, né? Então a gente acabou tendo que se mexer, né? Eu com 14 anos, eu sentava no colo do meu pai ainda, brincava com ele, aquela coisa toda, eu brincava de Playmobil e do nada tive que dar um jeito para poder ajudar a contribuir dentro de casa. Minha mãe deve estar Hum. acompanhando, meus irmãos também, então isso é uma grande verdade, né? Então, assim, só que uma certa vez eu comecei a trabalhar numa serralheria, né, também. Aí eu já estava com 15 para 16 anos, eu já estava trabalhando numa serralheria. E todo dia eu botava aquele macacão, né, aquele macacão cheio de sujeira, né, ferro, sujo, graxa, enfim. Aí eu olhei pro lado, meu irmão se arrumando, né? O meu irmão botando uma camisa de manga comprida, gravatinha, né? E eu disse assim, ó, eu queria botar uma roupa igual a essa para ir trabalhar também, né? Foi assim, meu irmão foi um grande inspirador para mim, né? Ele sabe disso também, né? Então, assim, eu comecei a estudar, né? Então, eu comecei a estudar, concluí o meu segundo grau e fiz um curso técnico contábil, né? No Emílio Meyer, ali na Avenida Niterói. Então, ali eu já comecei a entrar no ramo de estágios, né? Trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei na prefeitura, trabalhei no gabinete do prefeito Raul Ponte na época, e vice era o Fortunati, trabalhei no Correios e Telégrafos, na área da contabilidade. Então, comecei a melhorar um pouquinho e comecei a ter uma relação diferente, assim, né? No meu mercado de Sim. trabalho. Então, também, assim, dando essa continuidade, pode falar. Com o, com o estudo, começa a abrir os horizontes, né? Exatamente. Tu sabe, Uhum. Cláudia, assim que quando tu me falou, né, sobre essa live, primeiramente, assim, eu fiquei muito feliz, assim, né, porque hoje eu vejo muitas lives, eu acompanho muitas lives, as pessoas têm essa oportunidade de entrar dentro da casa das pessoas, ou para se promover, ou para uma questão de exibicionismo, né, e o meu propósito realmente aí é incentivar as pessoas, né, a fazer as pessoas a acreditar que essa circunstância que hoje ela está vivendo, que está tendo dificuldade, ela tem capacidade e competência de mudar, virar o jogo, né? Então esse é o meu principal objetivo no aceitar esse convite, né? Eu só tenho a agradecer, né, por poder fazer esse trabalho dentro desse momento, né? Porque hoje você está dentro da minha casa, né? Eu estou aí dentro do seu lar e todo mundo está acompanhando a gente. Então Sim. a gente tem que aproveitar esse novo momento, né? Da melhor forma, fazer dele assim um grande ponto assim de partida, até mesmo por uma grande transformação na sua própria vida, né? Então eu vejo muito nesse aspecto, né? Então, aí eu fui desenvolvendo, né? Por intermédio do estudo, eu fiz 6 semestres de administração na FAPA, mas por um objetivo em comum dentro do escritório que eu também comecei a trabalhar, um escritório tributário, lá com o Dr. Cristiano Wagner, na W Sugestão Tributária, nós redirecionamos, né, junto comigo, eu reestruturei as ideias e fui fazer um tecnólogo, gestão financeira, para poder ter de forma rápida um canudo, né, uma formação, Sim. né. Aí eu fui até para São Paulo fazer curso de operador de factory, né? Hoje eu tenho certificado, também sou lá do Cristal juntando jornal. Hoje eu tenho um certificado também de operador de factory. Eu posso abrir uma factory, só basta ter a grana. Mas, então, assim, esse mais ou menos foi o caminho, né, Cláudia? Lá de trás até então, assim, né? Meu primeiro emprego
CLT foi no ano de 92 mesmo, né? CLT, que foi ali em novembro de 92, que eu fui para ser Zafari, né? Trabalhar no Zafari de empacotador, né? Por causa da dificuldade, né? Porque a mãe não queria deixar eu trabalhar. Mas aí meu primeiro emprego, meu CLT, foi ser empacotador do Zafari, lá na zona da Coab, no bairro Coab, né? Cavalhada. Bacana. E depois, em 2000, as coisas começaram a modificar, então, depois, Exatamente. depois dos teus estudos. Exatamente, né? Porque depois dessa parte toda aí de grande dificuldade, no ano 2000, assim, eu fui convidado para estagiar nesse escritório, cujo tinha uma regra de 2 anos se tornar efetivado, ficar a efetivação, ter a efetivação dentro do escritório. E eu fui eu fui o primeiro estagiário com 9 meses, né? Me tornei já efetivado já, com 9 meses, né? E passou todo esse período aí, acabei ficando quase 15 anos nesse escritório. Eu me tornei, em 7 anos, o responsável administrativo desse escritório, né? Então, também acabei tendo um grande know-how aí dentro de um escritório, né? Um grande resultado, né? Onde eu tinha o direcionamento direto do dono, né? Que é o Dr. Cristiano Wagner, né? Que a gente delineava objetivos, né? Delineava posições que a empresa ia tomar perante um determinado segmento, e eu me via naquele ambiente ali muito promissor, né? Sim. É bacana, né? Porque quando a gente trabalha em um escritório menor, assim, que a gente tem essa oportunidade de ficar falando com o sócio, o gestor ou o dono, né, do escritório, a gente aprende muito mais, né? Porque além do próprio serviço que tu faz, tu começa a aprender a gestão, né? E isso é Exatamente. Eu me lembro até que importante. em 2014, assim, o meu tio me chamou para trabalhar com ele nas lojas que ele tem, né, na área de eletrônicos, né, no ano de 2014. Então, assim, eu cheguei para o Dr. Cristiano Wagner, né, e conversei com ele, cheio de preocupação, né, com alguns receios, né, de qual seria o posicionamento dele, né, sobre isso. Eu perguntei, eu fui como a nossa relação era muito transparente, né, então eu fui como se estivesse indo em busca de um incentivo, de uma dica, digamos assim. Doutor, meu tio me convidou para trabalhar na rede de loja dele, o que você acha? E ele, de forma imediata, ele já falou, né? Bittencourt, ele me chamava de Bittencourt, me chama de Bittencourt, né? Bittencourt, eu acho que já está na hora de você ter o seu próprio negócio, você trabalhar sob seus próprios comandos, né? E aquilo ali me deixou muito feliz, assim, sabe? Muito feliz. Eu te dei um empurrãozinho. Exatamente, ele me deixou tranquilo, assim, porque eu tinha um grande medo, assim, de faltar, né, no Sim. escritório, de deixar ele na mão, de deixar o grupo todo, né, na mão, assim, sabe, mas não, ele chegou e prepara uma pessoa, prepara bem o João Pedro, que hoje ainda tá lá ainda até hoje trabalhando, né, então vai ser feliz, né, ele falou assim para mim, bem tranquilo, Tu né. sabe que tu estava me falando, agora passou um filmezinho também na minha cabeça. Eu comecei a trabalhar como ter o meu negócio em 96, tá? Hum, E até, né, meados de 96 eu sempre fui CLT. Eu comecei também trabalhando jovem, comecei com 16, né? uhum, Então, eu trabalhei em diversos locais. Mas nesse último emprego, já estava um bom tempo, né? Trabalhava no setor contábil, né? Eu sou contadora. E só que assim, eu tava com vontade de sair e empreender e ir para a área da perícia contábil. Mas uhum, eu tinha muito medo por causa daquele fixo, né? Que tu ganha todo mês, aquela coisa exato, toda. exatamente. E eu ficava assim, meu Deus, aquela coisa toda. Aí o meu chefe chegou e disse assim para mim, que daí eu tava batendo um papo, igual a ti com o teu chefe. Aí o meu chefe disse assim para mim, tu tá vendo aqui a nossa empresa, que não é grande, eu sou contador e eu vou dizer uma coisa para ti, eu não vou sair daqui. Né? Ele falou para mim. Então, o que acontece? Tu já subiu aqui dentro tudo que tu poderia. O próximo é o meu lugar. Eu já estou dizendo que eu não vou sair. Então, assim, ó, tu tem um futuro grande aí para tua vida. Tenta, se tu não conseguir, né? Aqui sempre vai estar de braços abertos para ti. Ah, nossa, gente, né? Então foi um empurrãozinho também
eu recebi, isso é importante, né? Dá para dizer assim que às vezes as coisas acontecem assim, não é por acaso mesmo, né? Que a gente É. encontra pessoas, né? Às vezes as Uhum, pessoas entram na nossa vida assim, com um grande propósito para nossa própria vida, né? uhum. E a gente tem que ter esse reconhecimento. Eu sou muito grato assim ao grupo, né? A WSU Gestão Tributária, ao próprio Dr. Cristiano, todos os colegas que na época trabalhavam lá, porque com cada um eu tenho um carinho muito grande, né? E, na verdade, todas as empresas que eu passei, eu acabei desenvolvendo grandes relacionamentos, né? Grandes amigos, né? Hoje, por exemplo, também, eu trabalhei com o Cristiano Chu, né? O Cristiano Chu é um amigo meu que trabalhou comigo na prefeitura e no Banco do Brasil. E onde um ia, o outro tentava levar o outro, né? Ah, Uhum. tem o currículo do Cristiano Bittencourt, tem o currículo do Cristiano Chu, né? E tu vê que legal, o Cristiano Chu, ele é o pai do Léo Chu do Grêmio. Olha só que bacana. Então todo mundo saiu lá de baixo devagarinho, assim, sabe? A gente está buscando, assim, sempre essa relação bacana mesmo, uma relação positiva para a nossa Uhum. sociedade. A gente tem que realmente, assim, ter esse intuito, assim, de fazer algo diferente na vida de cada pessoa, né? Como fizeram para mim, eu sou sempre com esse pensamento também de ser para alguém alguma coisa positiva, né? Coisa boa. E me diz uma coisa, então, em 2014 tu começou, então, dessa força pro teu tio e isso durou mais ou menos até 2016? Mais ou menos isso? 2014, não, na verdade durou até agora, 2020, né? E ainda hoje eu estou em atividade com ele, né? Eu trabalho com ele ainda, Entendi. né? E isso, Ah, só que, ainda. claro, Aham. aí entrou a pandemia ali, né? Uhum. Então, as lojas fecharam, né? Fecharam, né? Vocês ficavam no shopping? O meu tio, ele tinha uma loja na Alberto Bens, tinha no Bourbon, Shopping Canoas e Praia de Belas, né? E eu Certo. era Aham. como se fosse assim, eu sou como se fosse assim um administrador para ele, né? Eu dou todo o Sim. direcionamento de controle de estoque, sistematizei as empresas, né? Contribuí bastante nesse tipo de organização, porque ainda até 2014 ele estava no papel ali anotando venda, controle de estoque, e isso é muito difícil, né? Então, um Sim. pouco mais jovem, com uma certa cancha, a gente acaba organizando a operação, o projeto, né? Foi o que aconteceu da minha parte. Eu entrei com esse conhecimento, a parte de gestão e a parte de administração, que eu sempre trabalhei nos escritórios, hoje eu comecei a praticar nas lojas do meu tio e hoje, pela felicidade, eu estou tendo a minha primeira loja sozinho, digamos Uhum. assim, né? Então Sim. foi assim que aconteceu. Por causa da pandemia, né? Não sei se já posso entrar nesse ponto, né? Claro, claro. Por causa da pandemia, assim, em março de 2019, no dia 19 de março de 2020, 19 de março de 2020, nós tivemos esse baque, né? Esse baque, assim, da pandemia, né? Sim. Shoppings Então, fechando, né? loja fechou. Dia 18 de março eu vim para casa dizendo para minha esposa que amanhã a loja não abre mais, né? As lojas não abrem mais, nem loja de rua, nem loja de shopping, tudo fechou, Uhum. bloqueou, né? Então, assim, nós tivemos também um momento muito difícil que no dia seguinte, na parte da manhã, no dia 19 de março, a minha sogra também acabou vindo a falecer, né? Então foi uma coisa assim muito difícil assim, que a gente acaba se pegando naquele momento, bah, que tanta porrada, né? Que tanta Sim. Uhum. dificuldade, assim, né? Minha esposa é filha única, né? É jovem, a minha sogra tinha apenas 49 anos e lutava há alguns meses referente a câncer, né? Então foi um baque, assim, sabe? Eu não tive nem tempo, assim, de pensar nos negócios, na questão, assim, porque o foco foi essa situação, né? Mas chegou no mês de abril ali, maio, né, a gente começou a perceber que a parte financeira agora esguelou, apertou, né? Então, assim, a gente começou assim, como é que se diz? E agora, como é que vamos pagar isso? Como é que vamos pagar aquilo, né? Porque a gente trabalha, né, Cláudia? A gente trabalha, mas hoje a gente trabalha e
compra um bom sofá, uma boa televisão, né? Busca um bom carro, uma boa estrutura para você viver bem. Não tive Sim. nunca aquela ideia assim de vou fazer economias. E o pouco de economia que a família, nós tivemos que redirecionar de uma hora para outra, né? Para esses fins, assim, né? Compromissos e a questão do apoio, né? Então, assim, Sim. em pouco tempo, assim, me vi numa situação de vermelho, né? Sem fluxo de caixa. Sem fluxo de caixa, ao ponto de ouvir de pessoas que, com tanta humildade, eu cheguei e falar assim de que eu precisava rever para cumprir com algumas obrigações, as pessoas me deram como sugestão de vender o carro, né? Até, né? E claro que se chegasse a uma necessidade não teria problema nenhum, mas eu não tinha esse pensamento assim de me desfazer das coisas para Aham. poder cumprir com as obrigações. Muito pelo contrário, né? Eu acabei assim, não, a gente não pode fazer isso, a gente tem que reverter essa situação, né? Então, assim, em primeiro momento, nós tivemos uma ideia, né, de comprar lá no Macro alguns alimentos, né? A gente desenvolveu cestas básicas, né, para oferecer. E com essas cestas básicas, a gente pensou em, como é que se diz? Bom, pelo menos a gente vai tirar para algumas coisas para pagar com esse resultado, né? Uhum. Só que, Cláudia, a gente vendeu uma cesta básica, né? Aqui a minha esposa do meu lado, que pode confirmar, né? Meu filho aqui também está do meu lado. As outras a gente acabou doando, né? Porque a gente percebeu, assim, que os nossos problemas eram muito, muito pequeno perante a dificuldade daquelas pessoas ali que a gente viu, né? Então a gente acabou tendo essa postura, assim, sabe? E eu tenho certeza, assim, que foi uma atitude, assim, tão, assim, como é que se diz, espontânea, né? Que acabou criando uma causa tão boa para pouco tempo, assim, as coisas já começaram, né? A dar uma alternada, né? Eu me lembro que no dia que a gente conversou, tu me contou esse episódio que até tu disse para mim. E eu estava lutando para pagar bloquete e as pessoas estavam lutando Exato. para pagar um prato de feijão e arroz, né? Exatamente. Eu escutei de uma pessoa, né? Depois que eu fiz uma doação, eu escutei de uma pessoa, ela falou assim para mim: "Ah, seu Cristiano, você não sabe o que que é fome". E aí eu lembrei do meu passado e tal, né? Mas aí eu já passei fome, né? Também, né? Eu falei assim, né? Aí, você já passou fome, a verdadeira fome? Aí eu perguntei, mas qual é essa verdadeira fome aí, né? Perguntei, aí é aquela que tu não tem a esperança de quando vai voltar a comer, né? Então isso aí me tocou muito, assim, sabe? Me tocou muito, assim, sabe? Nunca tinha pensado dessa forma, né? Fome verdadeiramente é aquela que a gente não tem a esperança de saber quando a gente vai voltar a comer. Essa é a verdadeira fome, né? Porque eu acho que tu passar um dia com a geladeira com uma garrafa de água, uma cebola pela metade, um tomate pela metade, e amanhã, daqui a pouco, ela já está abastecida, isso não é fome. Acho que fome eu aprendi naquele diálogo com aquela pessoa de que fome verdadeira é aquela onde você não tem esperança de quando vai voltar a comer, né? Então, isso aí me fez ter uma reflexão muito grande sobre isso aí, né? Então, tudo que hoje a gente tem, assim, a gente acaba dividindo com as pessoas, né? Dentro da melhor forma possível, né? Essa é a Sim. nossa postura. Aí, o meu telefone começou a tocar, né? Cristiano, você tem isso? Não tem, a loja está fechada. Cristiano, você tem isso? Não tem, a loja está fechada, não tem previsão de abertura. Porque os clientes do Praia de Belas, que eu fico mais na região do Praia de Bela, os clientes do Praia de Bela, da loja Concelcom, ali no corredor do Nacional, me ligavam para pedir socorro, né? Tanto de carregador, cabo, assistência, eu não podia atender. E nessa conversa com a minha esposa, certa ocasião, minha esposa ela foi assim fundamental, até parte do empreendedorismo nesse momento foi dela também, porque ela me encorajou, né? Ela me encorajou assim, por que você não abre uma loja na rua? Né? Porque a gente percebeu que as lojas na rua estavam abrindo, né? Por É. causa Hum. por causa da assistência, ela se tornou uma necessidade, né? Uma Sim. atividade essencial. Aí amor, eu não me vejo com essa condição financeira para investir numa loja, pegar o pouco para isso, né?
Não, mas eu acho que tem que fazer e depois a gente vê como é que vai dar. Falou mais ou menos assim, né? Eu tenho uma filosofia de vida, Cláudia, que eu sou budista, né? Budismo do Nichiren Daishonin, que a gente pratica o mantra, né? O Nam-myoho Renge-kyo, que é a simultaneidade de causa e efeito. Eu fiz uma reflexão de tudo que eu fiz, de tudo que eu faço, de tudo que a minha família pensa, então não podia ter um efeito diferente. E isso acabou, me deu também coragem, assim, de, não, vamos fazer isso aí. Certo dia eu estava passando ali pela Botafogo e olhei uma loja, uma placa, né? Aluga-se, né? Mesmo um pouco desacreditado, mesmo um pouco assim, sem esperança, eu liguei para a imobiliária, né? E mandei uma proposta, né? Porque o rapaz que me atendeu muito bem, ele me deixou à vontade. Então, eu vou tocar lá embaixo, vou pedir prazo de carência, né? E deu, né? E vou mandar meus documentos. Eu não tenho nada demais, não tenho patrimônio, não tenho nada, não sei o que vai acontecer, não vai passar, mas tudo bem, vou passar, mandei. Cláudia, para mim era surpresa, e aí que eu me preocupei, né? Que o rapaz me ligou e disse, Cristiano, que dia que a gente pode assinar o contrato? E Bah, aí que eu legal. fiquei assim, aí eu tremi, né? A minha esposa, pô, agora eu quero ver. Aí eu tremi, né? Essa foi a verdade, né? E eu pedi um prazo de 3 meses, né? De carência, né? Para começar a pagar o aluguel, né? Porque não tinha Sim. condições, né, Cláudio? De verdade. Eu tinha, sempre fui uma pessoa bem assim, financeiramente bem direcionada, mas não tinha economias, né? Não tinha economias. Então, bom, vamos fazer tudo aos poucos. E aí que eu me agarrei a vender máscara, né? As máscaras. Então, vendendo máscara, todo dia eu vendia máscara, né? Junto com um amigo, né? O Marcos Ronda, né? Um amigo meu de infância, um baita parceiro, né? Ele E tinha vocês produziam ou só vendiam? ele Ah, produzia, eu ajudava, ele legal. entregava alguma matéria-prima para ele, a gente se ajudava, né? Mas ele grande parte era dele, a maquinária é dele, né? E eu fazia parte do comercial, digamos assim, entrega, né? Então, todos os dias tinha, nossa, 20, 30, 10, 5, 20, 30. Aí fechei um projeto com o Shopping Moinhos, fechei projeto com duas imobiliárias, fechei projeto com várias empresas, assim, corretoras também, né? Então, assim, tudo que eu vendia, eu pegava um pedacinho e botava para o lado. Pagava os compromissos, pegava um pedacinho, botava para o lado, né? Para poder montar a loja, né? Para poder montar a loja. Aí, no dia 27 de setembro, né? Fechando o período da carência, eu consegui abrir a loja, né? Então, foi uma forma, assim, de grande conquista para a família, né, para nós, assim, porque a gente viu assim Cláudia, eu pintei, eu que arrumei a luz, eu que ajudei na fachada, eu que varri, eu que fiz tudo, assim, sabe? Eu tenho foto, tá tudo registrado, né? Meu filho dentro da loja, assim, com uma vassourinha brincando, né? Então tá tudo assim registrado, né? Uau. Porque não tinha condições de pagar alguém para fazer, né? Então, Sim. por causa desse bom relacionamento que eu tive com pessoas, né? O fornecedor das lojas do meu tio se colocou à disposição para fornecer para mim, sem recurso financeiro, né? Me deu Nossa, um grande pontapé, assim. Chegou e falou, Cristiano, conta comigo, né? Não vou te deixar na mão. Pode pedir o material que tu precisar aí, vamos botar na tua loja e vamos ver como é que a gente vai fazer para pagar. O nome dele é Martins, né? Da empresa Eletroimport. Então foi uma coisa assim que poucas pessoas fariam, né? E ele deu esse grande incentivo para mim, né? E hoje ele é um grande parceiro também, a gente conversa bastante, eu contribuo, eu tento contribuir para algumas coisas para os negócios dele, porque às vezes a gente se completa, né? Um tem uma dificuldade nisso, o outro naquilo, e a gente acaba suprindo um ao outro, né? E hoje a gente é um parceiro também. A gente se ajuda e tem um site bem elaborado hoje, que foi desenvolvido pela Alca Digital, que é situado em Boston, né? Por intermédio de um contato meu, a gente conseguiu desenvolver esse projeto do site, o site já está andando, então a gente acaba meio que se ajudando muito, assim, sabe? E claro. é, Podiam fazer isso.
Isso. Então, assim, hoje a loja, eu quero deixar bem claro aqui também, né, Cláudia, que não estou numa situação assim maravilhosamente bem. Não é um case de vitória financeira, mas é um case de superação mesmo da adversidade. A gente jamais assim deixar de acreditar numa reviravolta, numa virada de jogo, né? A gente não pode jamais assim desanimar, né? Eu até separei aqui porque me chamou a atenção. Largar a toalha jamais, Não, né? não pode, né? Tem essa revista aqui, que é a Terceira Civilização, é um encarte da filosofia de vida que eu pratico, né, do budismo, que fala bem assim, né? Fala sobre resiliência, né? Então, eu gostaria só de ler um trecho que fala assim, né? Resiliência é um termo que vem da física e significa elasticidade, que faz com que certos corpos deformados voltem à sua forma original. Recentemente, o termo passou a ser usado no campo da psicologia para representar a capacidade de rápida adaptação ou recuperação, que algumas pessoas demonstram diante das situações adversas. Isso significa reconhecer tanto os pontos negativos como positivos de cada situação e se adaptar às mudanças sem perder o foco original. Durante a nossa vida, passamos por diversas situações em que nossa resiliência é testada. É justamente nesses momentos que verificamos o nível da nossa determinação e quanto queremos realmente chegar lá. Ou ainda, quanto esse chegar lá é de fato importante para nós, a ponto de nos motivar a seguir em frente, encarar os desafios e nos recuperar quando necessário para voltarmos à jornada em seguida, né? Então, eu li essa revista, ela é de fevereiro, acho que dá para ver, ele é fevereiro de 2020. De 20, aham. Fevereiro de 2020. E todo esse processo, toda essa situação de dificuldade, assim, eu lembrei dessa leitura, né? E aí eu também li isso aqui nesse momento de grande dificuldade, e aí eu tentei fazer assim, a minha vida entrar nesse meio e vamos aproveitar isso aqui para a gente, né, se tornar uma pessoa resiliente nos negócios, né? E hoje é isso. Muito legal. E a outra coisa que eu achei... Não, é sensacional esse trecho aí que tu leu. E é bem bacana para o pessoal que está meio cabisbaixo, né? Não pode. Dá um up, né, Isso. sobre isso. E eu achei bem bacana também sobre a tua loja. Queria que tu conversasse um pouquinho, que eu sei que esse projeto tu não conseguiu botar em prática ainda por causa do presencial. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, porque eu acho que vai ser uma baita sacada essa tua ideia. Bacana. Então, né, Cláudia, quando eu abri a loja, eu olho assim para a loja e digo aqui, esse aqui é meu, né? Esse aqui também é meu. Mas eu ao mesmo tempo eu penso assim, isso aqui tem um pedacinho das pessoas que compraram as máscaras de mim, sabe? Isso aqui tem um pedacinho das pessoas que também compraram as máscaras de mim. Como que eu posso chegar e retribuir isso para essas pessoas? E a maioria, 98% dessas pessoas, são daqui do bairro Menino Deus, do grupo dos vizinhos do Menino Deus, do Facebook, inclusive, né? Muitos talvez devem estar acompanhando e sabem dessa situação. Então, assim, a forma que eu encontrei para poder, assim, retribuir de alguma forma a eles, eu comecei a promover, assim, um trabalho de prestação de serviço gratuito sobre como manusear o celular, né? Porque é um bairro que tem pessoas, assim, de uma certa falta de conhecimento de celular por causa da idade, dificuldade, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande de ensinar as pessoas, né? Eu faço questão de atender cada um na loja para ensinar como baixar o WhatsApp, como tirar o app, como desobstruir um Android que está travado, e eu não cobro nada, Cláudia. Então, assim, quando o cliente chega na loja, eu estou com o meu problema assim, eu explico, ensino, resolvo, e ele pergunta, quanto que eu te devo? Nada. Só tenho a te agradecer e pega um cartão, se precisar de qualquer coisa, aponta com a gente, né? Então, essa foi a forma que eu encontrei.
E de alguns clientes que começaram a aparecer com mais frequência na loja, eles começaram a me exigir aulas. Eu não posso dizer aula porque eu não sou professor. Então, palestra de como, né, de como manusear o celular, né? E eu comecei a montar. Lá na loja a gente já tem uma salinha já preparada, até com as cadeiras já preparadas de distanciamento, seguindo todo o procedimento dos protocolos da Covid-19, né? E o muralzinho ali para dar aula. E eu já tenho os manuais impressos, né? Para fornecer para cada pessoa que for, né, participar. Só que no mês de março, de novo, o março está complicado, né? O mês de março, de novo, fechou a situação toda aqui da sociedade, né? Então, eu não consegui dar continuidade. Hoje, eles estão indo um a um, a gente explica de pé ali mesmo, né? Mas eu acho que mais um pouquinho agora, as coisas estão dando sinais de melhora, as vacinas estão chegando, logo a gente já deve estar colocando de volta esse projeto, assim, na prática mesmo, podendo ter de 2 em 2, assim, essas palestras, né? Então é uma forma que eu tenho de poder contribuir com o pessoal aqui do bairro, né? É a forma que eu encontrei, né? Bacana, bem bacana a tua história, de toda a tua superação, todo esse carinho que tu tem, né, com as pessoas que te ajudaram, né? Então isso é bem bacana. E o importante que a gente também vê é que o teu cerne é a tua família, então isso é muito importante também, né? Muitas pessoas não têm é ali que a gente tira a força da gente, é a família, né? É. Então isso é Eu tenho bem como bacana. uma referência a minha mãe, assim, que mesmo jovem, com 36 anos, teve esse baque na família, né? O esposo, né, veio a falecer de forma precoce, né, aos 46 anos. Deixou 4 filhos, 2 gêmeas de 4 anos, né? Um irmão, um de 16 e outro de 14, jovem, crianças, né? Na época ali, 92, eram crianças, essa idade, né? Hoje a criança de 16 anos já não é mais criança, mas naquela época realmente era criança, né? Então a minha mãe, ela teve um papel fundamental, assim, na minha criação, né? Tanto na questão educacional como na questão, assim, família, né? Pois ela jamais recuou, assim, em deixar de se preocupar com algum dos filhos, né? Ela sempre teve muito claro que a pequena é igual ao grande, né? Não teve distinção. Claro que existem algumas questões assim peculiares a cada situação, necessidade, mas o sentimento que ela sempre depositou nos filhos sempre foi igual, assim, na questão dessa criação, desse direcionamento. Ela sempre disse: filho, é teu problema, tu tem que resolver. Não corra, vai em frente e supera. Sempre disse assim, sabe? Era muito difícil botar no colo e fazer que assim, não. Ela, não. Aqui não é lugar de chorar as mágoas. Levanta a cabeça, supera, fica tranquilo, o caminho correto é o principal. Tá no caminho correto, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E, pois bem, né? Minha vida sempre teve questões de desfechos positivos, né? Justamente porque eu nunca faltei com a seriedade, né? E com a sinceridade em tudo que eu faço, né? Então, eu agradeço muito a minha mãe, né? Meus familiares. E hoje eu tenho uma esposa, assim, maravilhosa que eu a escolhi por causa do amor, né? A gente tem uma vida muito boa, assim, por causa dessa relação, assim, diferenciada mesmo que a gente tem dentro de um lar. Nós temos um filho de 5 anos, né? A minha filha não mora comigo, mora com a mãe dela, né? Mas também faz parte da minha família, a minha filha, né? E a gente está aqui sempre assim buscando se tornar pessoas de referência na sociedade. Hoje a minha esposa trabalha na Unicred também, ela tem uma história a percorrer lá dentro e eu tenho certeza que ela vai galgar da melhor forma e vai alcançar também seus objetivos. Tenho certeza absoluta. Com certeza. Então tá, eu quero te agradecer muito, então, tua disponibilidade. E antes da gente encerrar, quero que tu deixe o contato da tua loja, o E, nome da tua loja, porque até agora a gente também não disse. claro, claro, claro. O nome da loja é Beach Acessórios, né? Fica ali na Botafogo 835, loja 04. Quem conhece a Getúlio Vargas com a Botafogo tem aquele posto ali, o posto BR, e a Mecânica Lajeado.
diga-se passagem, eu faço aqui uma observação, aquele pessoal ali me abraçou, pensa numa vizinhança maravilhosa, é aquele pessoal do grupo da Mecânica Lajeada ali, o pessoal é fora de série, assim, sabe? Então, a loja fica bem ali na frente deles, né? Ao lado da FechoSul também, né? O telefone para contato é 991947711. Tem a Bit Acessórios dentro do Instagram, tá no Facebook também. E a gente está à disposição. Nós trabalhamos com a linha de acessórios para celulares, né? A gente trabalha com produtos de qualidade, não é o produto que se encontra no chão, na rua, com essa competitividade assim, legal, desleal também, né? A gente trabalha com produtos que têm 1 ano de garantia, homologados pela Anatel, seguindo todos os requisitos, né, desse órgão, né, que acaba amparando, né, os produtos. Então, podem contar conosco. Hoje a gente já tem 2 pessoas também trabalhando lá, que é o Brenner Bittencourt, né, meu sobrinho, que está se tornando um parceiro nos negócios ao meu lado, né? Tem o André também, que está junto lá, vendo com uma cancha também de outras empresas que ele trabalhou. Então, são pessoas que estão, assim, dentro do mercado já atuando há algum tempo, assim, sabe? Não é amador. Se eu posso passar tranquilidade mesmo. Só tenho a Que legal. agradecer. Então tá, te agradeço mais uma vez, então, obrigada. Obrigada por quem ficou assistindo a gente, mas também depois vai ficar gravado no IGVT e depois, daqui mais ou menos umas 2 semanas, vai estar no YouTube, tá Cláudia, bom? eu queria só dizer assim que as pessoas não desistam de forma alguma dos seus sonhos. Façam eles a determinação diária. Levanta pensando neles e vá dormir pensando neles, né? Não deixa de acreditar nesse sonho, né? Porque enquanto a gente tem esperança, a gente tem sonho, a gente está tendo vida, né? Então faz dessa vida se tornar um grande resultado para as gerações futuras, né? A gente também tem que se tornar exemplos para as gerações futuras, tá? Então eu gostaria de deixar esse recado, tá bom? Muito bacana. Então tá, e sucesso então para a Bit Acessórios e obrigada mais uma vez, Cristiano, obrigada. Eu que Tá agradeço do bom? fundo do meu coração. Muito obrigado.